Amém, irmãos, a paz do Senhor. Quero deixar um versículo da palavra nesse início de noite de terça-feira, após ter orado, após ter buscado a face do Senhor, que se encontra em Amós capítulo 3, verso 3, Amós 3, 3. Andarão dois juntos se não haver comum acordo? Não tem como. Se a sua ideia não bate com a minha, nós dois não podemos andar juntos, não tem como caminhar junto. Se eu não concordo com a prática que você vive, se eu não concordo com a prática em qual você vive, se eu não concordo com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, com as suas obras, com o seu modo de viver, com o seu modo de se vestir, com o seu modo de comportar, nós dois não tem como caminhar junto. Era isso que Amós estava querendo nos explicar para o dia de hoje, inspirado por Deus. Mas o que me deixou mais preocupado com este assunto foi o fato das nossas igrejas. A igreja evangélica, porque crente não pode ficar falando de igreja católica, crente não pode ficar falando de umbandista, crente não pode ficar falando de centro espírita, isso aí é assunto para Deus. O nosso assunto é falar de igreja evangélica. E não é falar de igreja, é comentar sobre a igreja. E eu ando preocupado com um assunto das nossas igrejas no geral. Eu não estou falando de placa da Assembleia. Eu não estou falando de Batista, da El Shaddai, presbiteriana. Eu estou falando das igrejas. A igreja de Cristo. A igreja evangélica. Eu estou falando do povo cristão. Nós pregamos um Deus que arrebata a enfermidade, pregamos um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. E precisamos ser libertos. É isso mesmo. A cada dia precisamos ser libertos. Enquanto a igreja estiver com essa picuinha de um crente não pode visitar a igreja do outro, um pastor não prega na igreja do outro. Tem 8 anos que eu me converti em Cristo, eu nunca vi um pastor da Batista pregar na Assembleia. Eu nunca vi um pastor da Assembleia pregar na El Shaddai. Eu nunca vi um pastor da El Shaddai pregar na presbiteriana. Eu nunca vi o pastor da presbiteriana pregar na Deus e Amor. Eu nunca vi a Deus e Amor pregar na Maranata. Por quê? São perseguições. As igrejas na terra vivem igual na favela. Vivem a mesma coisa dos traficantes. São facções. Não são tradições religiosas, são facções, são disputas de território. O pastor não libera o crente para ir visitar o outro porque tem ciúme, tem medo do pastor de lá tratar melhor e ele ficar lá. O de lá não libera o de cá para vir cá porque tem medo do outro roubar. São pescadores no aquário dos outros. Mas irmão, você não pode falar isso, é por isso mesmo que eu estou falando. Porque vocês não têm coragem de falar. Por isso mesmo Jesus me traz aqui para te falar nesta tarde. Por que as igrejas só ficam vazias? Você vai numa igreja tem 2 pessoas, você vai na outra tem 3 pessoas, por quê? São disputas de território. Faz uma festa em uma igreja na cidade, os outros crentes ficam tudo dentro de casa com a língua desse tamanho, falando da vida de um pastor do outro, mas não vai lá ajudar o irmão. A Bíblia diz que nós temos que carregar a cruz de um do outro. Simão Cirineu voltou para ajudar a carregar a cruz. Nós precisamos ajudar os pastores da cidade. Precisamos parar de falar, um pastor falar do outro. Precisamos parar de uma igreja ficar perseguindo a placa da outra. Precisamos, se nós vivemos o mesmo Deus, se nós pregamos o mesmo Cristo, lá no céu não vai ter muro. Então aqui na terra não pode ter divisão. Se vem um pastor pregar numa igreja, vem um pastor visitar uma igreja, e ele é meu amigo, ele é meu conhecido, eu vou lá honrar ele com a minha presença. Eu vou lá honrar o pastor daquela igreja com a minha visita. Vamos parar com isso, vamos deixar de ser hipócritas, vamos deixar de ser fariseu, vamos passar a viver o que pregamos e pregar o que vivemos.